O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por favor, grife essa palavrinha aí, andássemos, tá bom? Ela será importante para nós. Agora vamos ler Atos capítulo 19, verso 17. Posso ler? Diz assim: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Meus irmãos, o que eu quero trazer nessa manhã é o seguinte tema para a nossa reflexão, é que a vida cristã ela consiste em um andar que sempre glorifique a Deus. A vida cristã consiste em um andar que sempre o quê? Glorifique a Deus. E eu quero tomar como parâmetro para essa nossa reflexão exatamente essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Éfeso. E a razão pela qual li esse texto é dupla. Primeiro, porque ela trata desse assunto, e segundo, porque mostra exatamente uma mudança que deveria ocorrer e ocorreu na vida desses crentes. E como padrão também deve ocorrer na nossa vida hoje. Se nós observarmos o texto de Atos capítulo 19, veremos que aquela igreja ela foi constituída de judeus e gentios. E dentre os gentios existiam aqueles que eram devotados a uma prática religiosa contrária àquilo que Deus estabelece em sua palavra. Tanto é que você vai ver que eles praticavam ali artes mágicas. Mas o apóstolo Paulo passa um tempo ali, naquela região, por volta de 2 anos e meio, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. As pessoas ouvem, inclusive os habitantes da Ásia Menor, já que aquela era uma cidade muito importante naquele eixo, e Deus então atua no coração daqueles que ouviram e que foram designados por Deus desde os tempos eternos para serem salvos, e salva aquelas pessoas. E imediatamente você vai ver uma descrição acerca da vida daqueles que foram convertidos, agora da lavra de Lucas, o médico. E lembre bem que quando Lucas escreve, ele é muito detalhista nos seus escritos, ou seja, ele quer ressaltar aquilo que de fato é importante e caracteriza exatamente este ponto. Você vai ver isso em Lucas capítulo 1, quando ele diz que o relato que ele faz a Teófilo é depois de uma acurada investigação. Então, veja como ele é minucioso nisto. Nesse sentido, porém, quando ele vai falar desses crentes que estão ali em Éfeso, segundo o livro de Atos, por favor, volte seus olhos mais uma vez para o capítulo 19, você vai perceber, juntamente comigo, verso número 17, especificamente, que diz assim: veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. Então, isso aqui é uma síntese do que estava acontecendo. E aí a pergunta que somos levados a fazer é exatamente essa: mas o que estava acontecendo que revelava esse temor a Deus e o engrandecimento do nome do Senhor Jesus Cristo? Aí então Lucas agora vai descrever, a partir do verso 18 até o 20, exatamente o que estava acontecendo. E o que era? Note bem, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, havia um convencimento acerca do pecado, da verdade de Deus e a mudança de caminho. Prova é que eles iam o quê? E confessavam os seus pecados publicamente, dizendo o que tinham feito. E não somente isso, havia um desprendimento da falsa religião, inclusive trazendo um efeito monetário. Por quê? Porque, mais uma vez, Lucas, que é detalhado, coloca o quê? Que, verso 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Essa é uma obra que está sendo praticada por eles.
E aí Lucas coloca, e calculando os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Então, estes crentes, eles entenderam que a vida deles não poderia ser mais a mesma, e que, portanto, eles deveriam viver agora para glorificar ao Senhor. E aí eu quero usar a expressão que eu falei para você grifar lá, no verso de número 10 do capítulo 2, é que quando eles foram recriados em Cristo Jesus, agora eles tinham que abandonar o andar anterior a Cristo e passarem a andar de um modo novo. Por que essa expressão é importante? Porque esta palavra andar, ela vai se repetir ao longo dessa epístola algumas vezes. Por favor, eu quero que você acompanhe comigo. No capítulo 2, verso 2, você tem, nos quais andastes outrora. Você vai ver no capítulo 2, verso 3, a palavra andar, mas é uma outra palavra, não é a que se repete, embora tenha o mesmo sentido. No verso número 10, você vai ver mais uma vez a palavra andar. No capítulo de número 4, eu quero que você passe rapidinho as páginas aí e vá acompanhando comigo. Verso 1, você vai ver, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso de número 17, ainda do capítulo 4. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Agora no capítulo 5, veja comigo, verso número 2, e andai em amor como também Cristo nos amou. Está vendo aí esse texto? Ainda no capítulo de número 5, você vai observar a palavra andar sendo posta aí no verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos da luz, andai como filhos da luz. E finalmente, no verso 15 do capítulo 5, diz, portanto, vede prudentemente como que andais. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, por que o apóstolo Paulo repete tanto essa palavra nessa epístola? O que é que ele quer mostrar para nós? A semelhança do que quis e mostrou para aquela igreja. É que todos nós que fomos salvos por Cristo Jesus, nós precisamos aprender e praticar o andar que glorifica ao Senhor. Logicamente que o apóstolo Paulo está vendo isso dentro da perspectiva da igreja em Éfeso, mas isso abrange também toda a igreja. E eu queria exatamente mostrar para os irmãos exatamente este andar. Como é este andar? Tá bom? Em 10 minutos. Primeiro, este andar, à luz de Efésios 4, 1 a 8, deve ser um andar em unidade. Ó, como é que é o andar cristão? Andar em unidade. Então veja comigo aí, capítulo 4, e considere. Ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, esforçando-os, agora presta atenção, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeira coisa, você é crente? Pois você tem que aprender a andar em unidade. Um com o Senhor você já é, união mística. Um com o irmão você passou a ser, por causa de Jesus. Então como é que você tem que andar em unidade? Andar em unidade é concordar com tudo? Não. Mas andar em unidade é andar com diligência, com longanimidade, suportando ao outro em amor. É andar entendendo que há um só Deus, um só Criador, Pai de todos, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Isso está tudo aí dos versos número 1 a 6 do capítulo 4. Primeira coisa, exato, Efésios 4, de 1 a 6. Andar em unidade. Segunda coisa, por favor, veja comigo. Andar em santidade. Note bem que a partir do verso 17 do capítulo 4, até o verso 32 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai fazer uma coisa muito interessante. Por favor, acompanhe comigo. Verso 17. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, inclusive lê esse texto agora pela manhã, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo.
Então, a partir deste verso, comparando com o trato passado, até o verso de número 32 do capítulo 4, o que o apóstolo Paulo diz? Você agora tem que andar como um santo, porque você é santo. Então, é andar em unidade e andar em santidade. O que é isso, pastor? É ter um comportamento onde, pela graça e poder de Deus, você vai viver para não pecar. Isso quer dizer que você não vai conseguir? Ou que vai conseguir? O que isso aponta? Lembra do apóstolo João? Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. É esse o sentido. Andar em santidade é fazer de tudo, e usando a expressão mais forte da Escritura, mortificar a carne para não pecar. Você quer andar segundo Deus? Ande em santidade. Então, primeiro andar em, segundo andar em, terceiro, capítulo 5, verso 1. Olha só o que ele diz. Preste atenção. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos o quê? Amados. Imitar Deus em quê? No seu andar. Mas em qual aspecto? Verso 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma o quê? Suave. Terceira forma. Como é que vai ser o meu andar cristão? Andar em amor. E quando eu faço isso, eu estou imitando a quem? A Deus. E como foi que Deus demonstrou o seu amor por mim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Aí o apóstolo Paulo usa a expressão, ande segundo este amor. É um amor o quê? Sacrificial. Pastor, isso quer dizer que eu vou me oferecer para ser morto? Não, necessariamente não é isso. O que está dizendo é que você, espiritualmente, tem que mortificar a si mesmo. De tal sorte que o seu andar não seja mais um andar egoístico, mas altruísta. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Ele diz assim, ó: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor, o quê? Então, o que é andar em amor? É andar com amor abnegado, onde eu prefiro o outro em honra a mim mesmo. E é um amor que cresce, pois esse mesmo apóstolo escrevendo aos Tessalonicenses vai dizer, olha, vocês já estão bem, mas eu quero dizer mais uma coisinha, que vocês precisam crescer no amor de uns para com os outros. Então, o meu andar, além de ser um andar que revele esta unidade e esta santidade, deve ser um andar em amor. Amor a quem? A Deus, acima de todas as coisas, ao próximo. E isso implica em renúncia do eu. Está claro? Então, repete, andar em unidade, andar em amor. Quarto, capítulo 5, por favor, veja comigo, verso 8 agora. Esta é a próxima vez em que esta palavra aparece. Ele diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Agora veja, andai como filhos da luz. A pergunta é, o que é que um filho da luz faz? O mais óbvio seria, ele brilha, né? Então aí traga a sua memória Mateus capítulo 5. Assim também brilha a vossa luz. Mandamento do Senhor. Então eu tenho que andar como filho da luz. Mas no texto, o que seria andar como filhos da luz? Volte seus olhos aí, por favor. Verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda... o que é que um filho da luz faz? Ele anda em bondade, ele anda em justiça, e ele anda em... Quer brilhar? Ande na verdade. Quer brilhar? Ande em justiça.
Retidão. Quer brilhar? Ande em? Exatamente. Você já viu alguém que não é bondoso brilhar? Que não é justo? Ele pode até ficar famoso, mas brilhar não. Porque esta virtude é que faz com que a gente possa resplandecer a glória do Senhor. Bondade, justiça e o quê? E verdade. Mas essa é a primeira parte, o que você tem que fazer. Mas olha o que você não pode fazer, como filho da luz. Por favor, acompanhe comigo. Verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das... Então, não se misture com quem não pratica a bondade, não se misture com quem não anda na verdade, e nem na justiça. Não seja cúmplice. Mas tem uma outra coisa. Reprovar. Olha aqui, por favor. Antes, porém, o quê? Reprovar. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Durante muito tempo, eu pensei da seguinte forma: como crente, basta apenas eu não fazer. Verdade incompleta. Porque não basta apenas eu não fazer. Eu também preciso ter uma voz profética para reprovar. Então imagine você na sua escola, no seu trabalho, você não rouba, você não, que seria um roubo, né? Não pesca, aí no fila, você não tem relacionamentos errados, mas quando essas coisas estão postas diante de você, você se mantém em silêncio, para manter o politicamente o quê? Pastor, eu não quero me dispor. Até dentro dos seus olhos, você não diz nada. Não importa se está certo ou errado, você não diz nada. Está tudo tranquilo? E nesse sentido eu tenho revelado uma grande preocupação, e a gente tem que fazer isso com muita sabedoria, é ter resgatado esta voz profética. Porque lembre que quando a gente faz a leitura, tanto do Antigo quanto do Novo, os profetas e os apóstolos, eles não ficavam silentes diante da injustiça. Com sabedoria, portanto, tempo e modo, não é de qualquer jeito, nem em qualquer tempo, tempo e modo, eles reprovavam o pecado. Prova bíblica, João Batista. Contra quem ele falou que acabou perdendo a cabeça? Contra a maior autoridade da época. O senhor é adúltero. O senhor está tomando a mulher do seu irmão. E essa mulher ficou tão irada, que valendo-se da filha que dançou, o rei ficou tão encantado, que ele disse: pede-me o que quiseres, eu vou te dar. Ela vai e conversa com a mãe e diz: peça a cabeça de João Batista. Quando ela disse isso, ele ficou com o coração a mil, porque ele gostava de ouvir as coisas, mesmo sabendo que aquilo era verdade e que confrontava, ele sabia que era verdade. Você quer andar como filho da luz? Não é só deixar de fazer o errado, é reprovar o erro. Exatamente. Dá vazão à sua ira. Então, ande como filho da luz. Pratique a justiça, pratique a bondade, ande na verdade. Mas é só isso? Não. Reprove o erro. Não fique silente. Peça a Deus sabedoria, como disse agora há pouco, mas faça. E o ambiente disso é na nossa própria casa, viu? Às vezes, quando os nossos filhos estão fazendo coisa errada, a gente não quer fazer. Um parente nosso: não vou arrumar confusão, não. Meu filho, num mundo caído, você já está em confusão. Basta você ser crente. E eu vou dizer na Bíblia onde está isso. 2 Timóteo 3. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. E o que é viver piedoso? É só deixar de fazer? Não. Filho da luz não só deixa de fazer, como também o quê? Reprova. Segundo a Escritura. Não é o que eu acho que é certo, é o que Deus diz. Então, vamos andar em, primeiro o quê? Unidade. Vamos andar em, e vamos andar na luz. Ok? Gravou? Beleza. Vamos para a última. Verso 15, capítulo 5, depois de algumas aplicações. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quinto,
ande como um sábio e não como um louco. A palavra nécio aí, logicamente, louco. Então, o que ele está dizendo? Um louco, ele perde tempo. E note que aqui o contexto é o seguinte: os crentes em Éfeso andavam na impiedade, perdeu tempo. Você quer perder tempo? Ande no pecado. É perda de tempo. Então ele está dizendo, não ande mais assim. Por quê? Porque a grande característica, à luz do texto, de um homem sábio, é que ele aprende a remir o tempo. O que é remir? É aproveitar todas as oportunidades que ele tiver para viver segundo Deus ordenou. Então ele está sempre com o horário cadenciado. E qual é o passo dele? A vontade de Deus. Por isso que ele diz, olha o texto, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, assim como os sábios. Como é que um sábio anda? Remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então, não somente são dias graves, onde você vai ser levado a perder tempo, mas é um dia que se aproxima. Qual é o dia que se aproxima? O dia do Senhor. Então, quanto mais você contempla a vida de Cristo, mais você tem que aproveitar o tempo que Deus lhe dá. E aí é uma pergunta muito simples que eu vou fazer. Pastor, como é que eu aproveitaria esse tempo? Por exemplo, sua devocional é aproveitar ou perder tempo? Aproveitar ou perder? Aproveitar. Ler a Bíblia, meditar nela, orar, não é? Aproveitar. Mas toda vez que você não faz isso, o que é que você está fazendo? Então você está andando como sábio ou como nécio? Mas você acha que está ganhando tempo, porque você vai trabalhar, você vai fazer não sei o quê, e não tem tempo, pastor. Pois eu quero dizer que você é um louco. A Escritura diz isso. Ora, se nessa questão mais básica a gente revela a nossa loucura, imagine nas outras. Relacionamentos, muitos jovens aqui, graças a Deus por isso. Não sei quantos são casados ou solteiros. Mas vamos pensar nos solteiros. Você quer ganhar tempo? Comece a orar e pedir a Deus uma pessoa para você casar. Agora, você quer perder tempo? Se envolva em relacionamento ímpio. E não venha dizer que é relacionamento missionário, porque não foi assim que a Bíblia ensinou. Você vai perder tempo. Vai se desgastar. Vai investir no que é vão. Vaidade de vaidade. Um sopro. Não perca tempo. Não perca tempo. Quem foi salvo por Jesus Cristo, vive aproveitando oportunidades que Deus dá. De estar na casa do Senhor, aprendendo da palavra dEle, de estar em comunhão com os irmãos. Ouvi agora aqui o testemunho de pregar o Evangelho, de usar os dons que Deus lhe deu para a propagação do reino do Senhor. Isso é aproveitar tempo, meu filho. E Deus é tão maravilhoso que Ele sabe que a gente precisa de um descanso. E Ele deu um dia que você pode descansar, que também é aproveitar tempo. Que dia foi? O dia do Senhor. E ainda deu um mandamento, que é o não matarás, o sexto. Que é para você cuidar do seu corpo. Então você tem tempo também para cuidar do seu corpo. E isso é sabedoria de Deus, dada ao seu povo. Então, se você quer andar segundo Deus, saia daqui decidido hoje no que toca esse ponto, dizendo assim, eu não vou perder mais o quê? Tempo. Minha pergunta, tempo volta? Perdeu? Acabou. Acabou, passou. Não volta mais. Mas Deus te dá a oportunidade de você parar e refletir. A partir de hoje eu não quero mais perder tempo. Então vamos recapitular. Andar em andar na e andar em sabedoria. Gravou? A mãozinha cheia aqui. Agora, pastor, como é que eu faço isso? O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante ao final desse livro. Ele fala de armadura do Espírito, né? Veja aí o capítulo 6, por favor. A armadura do crente. Ele diz, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, veja bom, o diabo tem estratégia.
E Ele quer tirar você desse caminhar que agrada a Deus. Ele vai fará de tudo para que você abandone esse caminho. Tudo que Ele puder, que for permitido pelo Senhor. Mas eu queria que você levasse hoje uma verdade para casa, dentre as outras, com relação a isso. Qual é? Deus te reveste para que você possa andar do jeito que Ele quer que você ande. Ele é tão maravilhoso que Ele não somente apresenta a demanda, mas dá também a provisão, que é perfeita, completa, a única que pode verdadeiramente nos acudir. E essa armadura é quem? Cristo. Efésios 6 nos lança a Isaías capítulo 59, onde lá vai dizer que a nossa grande armadura para vivermos neste mundo, inclusive enfrentando as ciladas do maligno, é Cristo Jesus. Então, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, dependa dele em tudo e aprenda a andar. A outra coisa, pastor, quando eu olho para uma criança, eu vejo ali os primeiros meses, ela não sabe andar, ela começa fixando-se, né? Ficando durinha ali, depois começa a sentar, começa a engatear, dá os primeiros passos. Conseguiu acompanhar esse progresso? E depois que ela começa a correr. Aprendeu a andar, não foi? Mas você já viu que adulto também cai? E até os mais maduros caem também? Por várias razões. Então eu quero dizer a você o seguinte: primeiro, disponha-se a aprender a andar, independente da sua idade, independente do seu tempo na fé. Porque essa é uma palavra para a igreja toda, e não apenas para um grupo. Então eu preciso aprender a andar como Deus quer que eu ande. Cada um aqui precisa aprender a andar como Deus quer que andemos. Certamente, isso é parte do andar. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, devemos clamar que Ele nos esvazie de nós mesmos e nos encha do seu Espírito, para que a gente possa andar segundo Deus. Então, independente da sua idade, independente do seu tempo de fé, meu filho, meu irmão, irmã, diga: Senhor, eu quero aprender a andar do modo que o Senhor quer que eu ande. Não seja orgulhoso, tema ao Senhor, não a homens, e ande corretamente. Segundo, lembra que eu falei agora há pouco? A gente aprende a andar, mas cai. E se cair, vai ficar prostrado? Não. Porque Deus nos levanta em Cristo Jesus, faz com que a gente bata a poeira, conserte o que porventura tenha quebrado, e a gente possa retomar a caminhada. Então, se você não andou em amor, se você não andou em unidade, confesse ao Senhor este pecado, busque, arrependa-se, volte-se para Ele. E eu tenho uma plena convicção, à luz da palavra de Deus, que Ele vai te ajudar a caminhar novamente de modo agradável a Ele. Finalmente, nós temos uma grande responsabilidade como igreja. Qual é? É de andar com Deus nesse mundo. Quando você começa a leitura do livro de Gênesis, você vai perceber que existiram homens ali no início da fé cristã, né? Cristo que viria, que andavam com Deus. Por exemplo, Noé. Lembra? Noé o quê? Andava com Deus. E o que é andar com Deus ali? É só ter Deus ao lado? Ou estar ao lado do Senhor? Não. É procedimento. E isso destacava dos demais da sua época. Então lembre que o seu andar com Deus é uma questão de testemunho, para que outros vejam a luz que emana de você em Cristo, e conforme temos em Mateus 5, glorifiquem a quem? Ao Pai, que está nos céus. Então o meu andar cristão não é para a minha própria glória, é para a glória de quem? Daquele que me amou, que me salvou, que tem cuidado de mim e tem me conduzido em unidade, em santidade, em amor, na luz e com sabedoria. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.